Neste vídeo eu vou te dar um caminho para que você possa aprender inglês do zero, sozinho, aí do conforto da sua casa e o melhor de tudo, sem pagar nenhum centavo para isso. Você terá acesso a vários materiais gratuitos e de muita qualidade, com explicações dos tempos verbais, dezenas de vídeos de conversação, legendados do iniciante ao avançado, dezenas de textos do iniciante ao avançado, dezenas de áudios e um calendário de 24 dias para você, iniciante, colocar tudo em prática. Mas não se engane, parece fácil, mas aprender inglês não é nada fácil, principalmente para nós brasileiros. Criar um caminho organizado para um professor experiente é muito fácil. O difícil é você que quer aprender inglês sozinho, ter motivação e ânimo para fazer o que precisa ser feito com a frequência necessária. Para aprender inglês minimamente bem e de verdade, é difícil e leva tempo. E se você não quer ouvir isso, tchau. Saia daqui, este vídeo não é para você. Mas se você é esperto e já percebeu que os gurus da internet são mentirosos e que você não vai aprender inglês em 3, em 6 meses, você pode ficar, esse vídeo é para você e a gente tem muito trabalho a fazer. Vamos aprender a praticar, porque para falar tem que falar, não basta estudar, você precisa estudar e colocar em prática. Para falar tem que falar. Ponto. Você terá acesso a esta tabela que eu criei no aplicativo Notion para armazenar todo o conteúdo que você vai precisar para estudar inglês sozinho, aí do conforto da sua casa. Contendo tudo que eu acabei de falar, explicações dos tempos verbais, centenas de exercícios e a maioria deles é interativo, dezenas de áudios e vídeos de conversação para iniciantes e o mais importante, o calendário de 24 dias para que você possa colocar tudo em prática. O calendário é extremamente necessário para que você possa executar o seu plano, que é de aprender inglês na sua casa sozinho. Ele é interativo, então basta clicar que você irá cair no exercício que você tem de fazer no dia. Antes de eu te ensinar a usar essa tabela, eu preciso falar sobre 3 grandes dificuldades que nós brasileiros temos na hora de aprender inglês e um grande erro que nós cometemos no caminho. E a primeira grande dificuldade é que a maioria das pessoas não lembra do que estuda. Eu ensino inglês há 15 anos depois de ter morado 10 anos nos Estados Unidos e há 20 anos eu vejo as pessoas com uma grande dificuldade, que é não se lembrar do que estuda. Pense se você geralmente lembra do que você estuda. A maioria das pessoas que estuda inglês em uma escola ou professor particular estuda uma vez por semana, 1 hora por semana ou 2 horas na semana. A maioria, não estou falando sobre todas as pessoas. Se você tem disciplina e estuda todos os dias ou 2, 3, 4 vezes na semana, parabéns para você, mas a maioria não consegue. Essa que é a grande verdade. Porque não temos tempo ou porque estamos muito cansados, mas essa é a verdade, a maioria não consegue. Então, quando você estuda 1 hora na semana e não pensa sobre o assunto, não faz exercícios, não revisa, não fixa o que você aprendeu na memória, não pratica de todas as formas que o seu professor te pediu para praticar, o que acontece? Você não vai nem se lembrar da maioria do que você aprendeu nessa aula na próxima semana. E isso dificulta demais o aprendizado. Então essa é a nossa grande dificuldade. Da maioria das pessoas, principalmente as que não dormem bem. Lembrar do que estuda é extremamente difícil. E o grande erro que nós cometemos, que nos faz não lembrar de nada, é não revisar. Parece simples, parece bobo, mas a revisão é a sua aliada, minha amiga. A revisão ativa acaba com qualquer dificuldade e falta de memória. Revisão ativa, de várias formas. O difícil não é apenas fazer o que tem de ser feito. O difícil de verdade é você encontrar tempo, motivação, ânimo e energia para fazer o que tem que ser feito. A segunda grande dificuldade que nós brasileiros possuímos na hora de falar inglês é pronúncia. É muito difícil para nós brasileiros porque o sistema fonético de vogais do inglês é completamente diferente do nosso sistema fonético de vogais. E a nossa tendência é apenas transferir os sons das nossas vogais para o inglês e não funciona desta forma, porque no inglês uma vogal ou uma combinação delas pode possuir vários sons diferentes. O A pode possuir o som de E, de E, de O, depende da regra. Eu poderia ficar aqui dias falando sobre este assunto. Vogal no inglês
É um tema longo, é um tema complexo e leva tempo. Tem alguns macetes, tem algumas regrinhas, mas não é o conteúdo do vídeo. Dentro da tabela que eu estou oferecendo para você, existe um material que vai dar início a este assunto. A terceira grande dificuldade que nós aprendemos na hora de falar inglês é a ordem das palavras, é a gramática, principalmente quando o assunto é frases negativas. A grande dificuldade que nós possuímos na hora de falar e pensar em inglês não é nem a pronúncia, é a ordem das palavras e conceito de conjugação, que é completamente diferente do português. Eu irei te dar alguns exemplos. Eu vou começar com as perguntas. O inglês é uma língua de vários verbos auxiliares que determinam a ordem das palavras e o conceito de conjugação. Calma, vamos lá. Eu costumo dizer para os meus alunos que o inglês é um 2 em 1. É uma linguagem que possui duas estruturas diferentes e é exatamente por isso que é tão difícil para nós brasileiros. Eu vou falar rapidamente, vou dar exemplos sobre essas estruturas. Então, eu vou chamar de estrutura 1 e estrutura 2. Na estrutura 1, nós temos os auxiliares does, do, did e will. É importante você saber que eles ocorrem apenas nas perguntas, eles estão sempre no mesmo lugar que é antes do sujeito, e eles têm a função de conjugar a frase. Do e does fazem a conjugação do presente, did do passado e will de um dos futuros. E o que eles significam? Eles têm tradução? Não. Eu gosto de dizer que eles são ocos em tradução. Eles não têm tradução. Eles só estão ali para conjugar a frase. Exemplos. Do e does estão no presente. Usamos do para as pessoas do singular I e you e para as pessoas do plural we e they. E usamos does apenas para o singular he, she, it. It é o pronome neutro que nós usamos em lugares e coisas no singular. Então, se eu quero perguntar, você trabalha? Eu tenho que colocar um do na frente do você. Do you work? Se o sujeito for ele ou ela, o seu pai ou a sua mãe, por exemplo, eu preciso de um does. Does your mother work? Does your father work? Does she work? Does he work? E para as outras pessoas do plural, nós, eles e elas, do we work? Do they work? E se eu quiser colocar todas essas frases no passado, basta que eu troque do e does por did. Aí fica, você trabalhou, ela trabalhou, ele trabalhou, nós trabalhamos. Você está entendendo como a conjugação ocorre no verbo auxiliar e não no verbo principal? E se você quiser colocar todas essas frases no futuro, basta que você troque o auxiliar para will. Então aí você pode me perguntar, no inglês o verbo nunca conjuga? Conjuga sim. A conjugação ocorre nas frases positivas. I work, you work, he works, she works, it works, we work e they work. O que é conjugação no inglês? Um S na terceira pessoa do singular, ou seja, S nos verbos os tornam singular e não plural. E para que você consiga fazer isso sem nem pensar, você precisa de muitos exercícios. Você está entendendo? Muitos exercícios de várias formas. Exercícios escritos, exercícios principalmente falados, na minha opinião, exercícios ouvidos, escutados, de listening. Vários exercícios de várias formas, você está entendendo? Leva muito tempo para que você possa fazer isso sem pensar, para que você possa fazer isso fluentemente. Ou seja, você não vai aprender a executar tudo isso em 6 meses. Não vai. Nas frases negativas, a conjugação também ocorre no verbo auxiliar. Ou seja, essas duas frases estão no presente, eu não trabalho, ela não trabalha. I don't work, she doesn't work. Essas frases estão no passado, I didn't work, she didn't work. E essas frases estão no futuro. I won't work and she won't work. Mais uma vez, a conjugação ocorre neste verbo auxiliar, ocorre no não e não no verbo. E para nós que falamos português, a conjugação ocorre no verbo. Nós falamos apenas não, eu não, ele não, ela não para todos e conjugamos o verbo. Veja, a conjugação está em um lugar diferente e não é fácil pensar dessa forma. Você precisa de muitos exercícios, como eu já falei. Muitos exercícios de várias formas. E é isso para a estrutura 1. A estrutura 2, ela não ocorre com todos os verbos. A maioria dos verbos estão na estrutura 1. A estrutura 2 acontece com o verbo ser, estar, o famoso verbo to be, o verbo can, could, should, may, might e would.
Todos ocorrem da mesma forma, mas eu vou dar o exemplo com o verbo be, can e could apenas. O que ocorre com esses verbos é que eles são auxiliares de si mesmo. E com esses verbos, as frases negativas e as interrogativas são feitas de outra forma. As frases negativas, basta que você coloque um not após esses verbos, da forma que você está vendo. I am not, you're not, he is not, she is not, it's not, we're not, they're not. E com o verbo poder, veja bem, não há conjugação para nada. É simplesmente I cannot or I can't, she can't, we, they can't para todas as pessoas. Isso não é difícil, é diferente. E é por isso que eu falo que é uma língua de duas estruturas. Ora o não está antes do verbo, porém há que conjugar. Ora o não está após o verbo e é apenas falar not, ou juntar esses nãos com os verbos. Por isso que nós temos isn't, aren't, can't, couldn't. Já nas frases interrogativas, existe uma regra muito fixa no inglês, que o verbo auxiliar ele tem de ir antes do sujeito. Portanto, se o verbo é auxiliar de si mesmo, ele tem de se mexer. Por este motivo, ele troca de lugar com o sujeito. Então, ao invés de ser I am, you are, he is, she is, fica am I, are you, is he, is she. E isso não é fácil de dominar. Pode acreditar em mim. Para os outros verbos, basta fazer a mesma coisa. Can I, can you, can he, can she. Could I, could you, could he, could she. Isso não é fácil de dominar. Isso não é fácil de executar. E é por este motivo que eu odeio os gurus. Eu não gosto dos gurus. E antes de entrarmos na tabela para que eu possa te ensinar como usar a tabela e o calendário, tem mais um assunto que eu preciso abordar, que também vai determinar a qualidade e a velocidade com que você aprende inglês, juntamente com a questão da gramática e pronúncia. Sobre aprendizagens e habilidades. Nós aprendemos através dos sentidos e através dos sentidos nós adquirimos habilidades. E para que você aprenda inglês minimamente bem, é altamente indicado que você trabalhe as 4 habilidades: o listening, o speaking, o writing e o reading. E com a tabela de conteúdos e o calendário, se você seguir a minha sugestão, você irá praticar as 4 habilidades. E desta forma você vai aprendendo qual habilidade que você possui mais dificuldades, se é que você já não sabe. Para colocar os seus estudos em prática, você precisa de um mínimo de organização e muita motivação. E para a organização, você vai precisar de baixar a tabela do Notion, que armazena todo o conteúdo que você vai precisar para estudar diariamente, de um celular, um tablet ou um PC. Eu recomendo que seja o PC. Baixar qualquer aplicativo de voz para que você possa gerar os áudios para praticar o listening e o speaking. Eu vou deixar o nome de um aqui na tela, que aliás nós vamos começar com writing, dentre vários outros exercícios. Você não vai apenas praticar uma habilidade com este calendário. E se você não gosta de escrever, pode pular, você não precisa pular, mas eu te garanto que o resultado não será o mesmo. E eu sou professora de inglês, não babá de marmanjo. Então faça o que você quer fazer. Eu só estou te ajudando, de graça. Porque muitas pessoas cobrariam por tabelas e calendários como este. Como fazem? Por que eu não faço? Porque tem muito, muito, muito mais que você precisa para aprender inglês de verdade. Escrever é excelente para acalmar a ansiedade, organizar a mente, aprender a grafia e o significado das palavras. Então faça a sua escolha. Não quer escrever? Não escreva. E também não sou coach. Portanto, se você não quer estudar inglês, não estude. No more talking, let's get started. Vamos aprender a usar esta tabela e o calendário. Aqui está então a tabela do Notion que contém todo o conteúdo que você vai precisar. Inglês para iniciantes, A1, A2 é o que determina o seu nível internacionalmente. Então não deixe que as pessoas determinem o seu nível. Nível de inglês não é algo subjetivo, cada um fala o que quer. Existe um padrão. Então, cuidado com o que os gurus falam para você. Esta primeira coluna armazena as estruturas. Lembra, estrutura 1 e 2. Eu começo pela 2 porque eu começo pelo verbo to be. O verbo to be está na estrutura que eu chamei de número 2. Então, nós temos primeiramente o verbo to be. Logo após o present continuous, que é uma estrutura também com o verbo to be. Aí, então, eu começo o simple present, que pede os auxiliares do, does, don't, doesn't, para as negativas. Logo após, temos o simple past, que pede o did como auxiliar e didn't para as frases negativas. Temos aqui o past continuous, que é a estrutura 2,
o verbo to be no passado. E temos aqui dois futuros, o futuro em que o verbo to be é o verbo auxiliar e o futuro em que o will, aqui tem o reforço de will. Aqui começam os listenings, são vários listenings para iniciantes, mas através disso você vai conseguir outros listenings também de outros níveis. Aqui nós temos um vocabulário que eu acho importante que você entenda. E aqui nós temos uma introdução à pronúncia. Eu deixei aqui um PDF sobre os 17 sons de vogais. Na verdade, existem 20 sons de vogais no inglês. E aqui nesse PDF eu coloquei os 17 mais comuns do inglês americano, porque eu ensino inglês americano e não inglês britânico. E aqui neste último link você tem mais de 100 exercícios gratuitos de alta qualidade do site da Universidade de Cambridge, uma das maiores e melhores universidades de linguagem do mundo. Eu sou certificada por Cambridge. Conheço a metodologia deles e amo. Nesta segunda coluna está a explicação e a sequência de tudo que você tem de fazer. E eu separei esta tabela e os exercícios que você tem de fazer pelas frases positivas, negativas e interrogativas, justamente porque você vai ter que aprender a lidar com os auxiliares. Então, primeiramente, frases positivas e vários exercícios, veja bem, 14 exercícios sobre frases positivas apenas. E então eu chego nas negativas com explicação e exemplos, e aí os exercícios sobre as frases negativas. A mesma coisa ocorre com as interrogativas, explicações e exemplos, e então nós temos os exercícios para que você possa fazer e praticar. E assim sucessivamente, com todos os tempos, eu coloquei no calendário para que você possa trabalhar as frases positivas, negativas e interrogativas separadamente. Não se esqueça que você precisa se acostumar com os verbos auxiliares, o posicionamento deles e o conceito de conjugação para cada tipo de auxiliar. Isso leva tempo e muito exercício. Isso aqui nem é o suficiente, se você quer saber, mas é um início. Logo aqui na terceira coluna, você tem os links que irão te levar para as explicações, os vídeos, os exercícios. Basta clicar e você chega. Aqui eu escolhi os melhores sites que eu julguei melhor para trabalhar cada tempo. Esse site aqui é da escola IASEG, mas se você se perder é só voltar para a tabela. Então é isso, aqui está a tabela, não deixe de baixar. O link para baixar a tabela está na descrição. Vamos agora falar sobre o calendário, para que você possa executar todo esse plano, executar todos esses exercícios, colocar tudo em prática. E aqui está o calendário de estudos para iniciantes de 24 dias. A minha sugestão é que você estude todos os dias por 24 dias, mas siga a sua realidade. Se você não conseguir fazer em 24 dias, faça em 48, em 60, faça no seu ritmo. Mas eu acho importante você fazer um esforço de estudar todos os dias, já que você decidiu aprender inglês. Apesar do cansaço, apesar de tudo, tente fazer o máximo para que você possa alcançar pequenos resultados e alcançar uma motivação, energia e ânimo para que você possa continuar, porque isso é que é difícil. Como você já viu na tabela, eu começo pelo verbo to be e eu faço separadamente as frases positivas, as negativas e as interrogativas, como você está vendo aqui. E a minha sugestão, como eu já mencionei, é que você trabalhe todas as habilidades, a escrita, a escuta, a fala e a leitura. E a minha sugestão é que você comece escrevendo as frases positivas. Então, tudo que você tem que fazer aqui é clicar em tudo que está underline, você clica e você cai no site que eu estou propondo para você estudar. Então, leia toda a explicação, escreva todas as frases no caderno, escreva a tradução dessas frases no caderno e memorize-as. Leia algumas vezes. Ah, mas eu não sei ler. O que é que você vai fazer? Você vai digitar as frases no aplicativo que eu sugeri aqui, uma inteligência artificial, que vai te dar os áudios. Então, escute esses áudios 5 vezes pelo menos e leia em voz alta 3 vezes pelo menos. Desta forma, você vai estar trabalhando todas as habilidades. Você vai escrever, você vai digitar mais uma vez, então você vai ver mais uma vez como as coisas são escritas. Você vai ouvir, então vai trabalhar o listening também. E você vai ler, trabalhar o reading e o speaking, porque quando você lê em voz alta, você está trabalhando o speaking. Para falar, tem que falar, e leitura verbal é falar, é uma prática de fala. Não subestime
a leitura de voz alta. O difícil é saber os sons das vogais. É isso que é difícil. E se você sabe o mecanismo das vogais, o som que elas têm, você consegue ler as palavras. E depois de tudo isso, você vá e faça os exercícios. Basta clicar aqui e você vai cair já no primeiro exercício. Lembra que eu te falei que os exercícios são interativos? Então você vai interagir, você vai colocar o verbo no lugar certo. I am, you are, he is, she is, e por aí vai. E logo aqui abaixo você vem e more exercises. São os mesmos exercícios da tabela. Se você se sentir perdido por aqui, volte na tabela, venha aqui e clique no exercício número 2. O que você acabou de ver foi o primeiro. Vem aqui e clique no 2. E aqui é a mesma coisa, você não vai arrastar, mas você vai escolher. Ou seja, você interage, é gostosinho de fazer. Aí volte para o calendário. Eu creio que isso deve levar aproximadamente, dependendo da forma que você funciona, de 40 minutos a 1 hora. E você vai ficando mais rápido ao passo que você vai estudando mais e mais coisas. No dia 2, você vai fazer as mesmas coisas com as frases negativas. Faça um por um o que eu estou pedindo para você fazer na sequência que eu estou pedindo para você fazer. Você vai ganhar muito com isso, que é escrever as frases, digitar. Aqui vai ser a mesma coisa. As coisas começam a mudar na revisão, porque se tem algo que é importante que você faça para aprender inglês é revisar. Então eu estou sugerindo que você faça uma revisão, mas eu, na verdade, faria mais revisões. Então tente encaixar no seu schedule, na sua agenda, mais revisões. É muito importante que você faça a revisão. Todo o resto do calendário é da mesma forma. Nós mudamos aqui o tempo, as frases positivas, negativas, interrogativas, as revisões. A partir do Continuous, você começa a ter, além das explicações de vídeos que eu sugiro aqui, você vai ter também conversações do site da British Council e de Cambridge. São excelentes para estudar inglês gratuitamente. No 8º dia, que estaremos falando sobre o Present Continuous, que é o verbo to be mais um verbo no ing, que se traduz como indo, ando neste caso, que é o que está acontecendo agora. Eu estou filmando, I am recording. Você vai começar a ter acesso às conversações. Então eu peço para que você traduza, assista e traduza o vídeo de conversação pelo menos 3 vezes. Isso vai levar um tempo, mas é muito importante que você faça isso. Então é só clicar aqui e você cai aqui no site com a conversação legendada em inglês. Por isso que eu pedi para você traduzir. É importante que você traduza, porque é importante que você saiba as palavras para que você possa treinar e entender. Então escute no mínimo 3 vezes, 5, 10 vezes, quantas vezes necessário. Quando você faz várias vezes a mesma coisa, aquilo se torna familiar. E é isso, essa é a chave. Você precisa deixar o inglês familiar para você, as estruturas e os sons. Depois você volta para o calendário e continua os seus estudos. Aqui você vai fazer a revisão, ouvir as frases 3 vezes, ler em voz alta, que aqui você pratica o reading e o speaking, e assistir a conversação 5 vezes. Não tenha medo de fazer várias vezes com atenção. Não coloque lá e vá fazer outra coisa, porque não vai funcionar no início. Quando você estiver acostumado, tudo bem. Você pode colocar e lavar uma louça, organizar seu quarto, seja lá o que for. Vai funcionar. Mas no início, não. Dê toda a atenção para a conversação. E logo depois, no dia 10, você começa a lidar com a estrutura 1 dos auxiliares do e does, o Simple Present. É a mesma coisa, positivo, negativo e perguntas. E aqui tudo que você tem de fazer também é seguir os passos 1, 2, 3, 4, 5 e fazer todas essas atividades que eu deixei para você. E já aqui no Simple Present positivo, você também começa a fazer a conversação deste tempo. Então, a mesma coisa, você clica, cairá na conversação legendada em inglês, é claro, você precisa de traduzir. Lembre-se que eu te disse isso. Logo abaixo, você tem várias instruções sobre quando usar o tempo Simple Present, que é o presente, que nós falamos mais sobre rotina. Então, você quer aprender a falar sobre a sua rotina,
você estuda o Simple Present. E aqui embaixo da página, não para esta conversação, mas para todas, você tem exercícios interativos que você pode fazer aqui de verdadeiro e falso. Então, você tem 3 exercícios interativos. Você tem também worksheets. Você pode imprimir esses exercícios, você pode fazer o download, você pode imprimir ou não, manter aí no seu computador, se você é uma pessoa que gosta de acompanhar e fazer marcações. E não apenas isso, você tem alguns exercícios de gramática, alguns outros exercícios, o transcript da conversação, que é o roteiro da conversação em forma de texto, que eu te mostrei agora, e aqui são as respostas de tudo isso. Tudo isso para você, de muita qualidade, como eu te prometi, e grátis. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada por tudo isso, e tem muita gente que vende esse tipo de conteúdo por aí. E daqui por diante você já sabe usar a tabela, então temos mais uma revisão, o Simple Past, que já passa para outro tempo, e assim sucessivamente. Então a partir de agora você já sabe como usa esse calendário, você tem acesso ao calendário, você tem acesso à tabela do Notion, que armazena todo o conteúdo lá, portanto, se você perder em algum site, basta que você volte à tabela e siga de lá. E uma última dica que eu queria te dar, que eu queria pedir a sua atenção, é que você precisa começar a estudar sobre as vogais, como eu mencionei no início do vídeo. Então, eu deixei aqui também na tabela do Notion um PDF com várias dicas sobre as vogais e sobre os 17 sons mais comuns das vogais, para que você possa começar a melhorar a sua pronúncia. Basta clicar aqui que você vai cair em uma página minha e tudo que você tem de fazer é preencher os seus dados aqui para que você possa baixar essa apostila sobre as vogais. Depois que você tiver baixado esta apostila e estudado essa apostila sobre vogais, você vai ter vários exercícios sobre as vogais. E aqui abaixo, por último, você tem mais de 170 atividades gratuitas da Universidade de Cambridge. Basta você clicar aqui e você vai cair nesta página. E tudo que você tem que colocar aqui é o skill, a habilidade que você quer. Então, vamos dizer que você quer estudar gramática ou listening, pronúncia. Basta você clicar. Clique no nível, o seu será básico. E o tempo, eu recomendo que você sempre cheque todas as caixinhas do tempo, que assim você terá mais exercícios para você. E vem aqui, e são esses os exercícios que você tem para o seu nível. Qual é o seu nível? A1. A2. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado deste vídeo, eu espero muito que ele seja útil para você. Você viu quanto conteúdo você tem aqui, você tem material para estudar por meses, talvez até mais de um ano. Mas antes de eu ir embora, deixa eu te pedir uma coisa, eu tive um trabalhão para construir essa tabela, eu tive um trabalhão para construir esse calendário. O mínimo que você pode fazer por mim é mandar este vídeo para alguém pelo WhatsApp, copiar o link e mandar para a pessoa por e-mail, não importa. Seria muito bacana que você desse um like para me ajudar com esse conteúdo e enviasse esse vídeo para outras pessoas. E se você quer aprender um pouco mais sobre pronúncia, se você quer aprender frases para viajar, se você tem intenção de viajar para o exterior, entre no meu site inglescoagrazi.com.br, vá à aba e-books e veja o que você pode baixar gratuitamente. Thank you so much for watching e pode esperar muito conteúdo daqui para frente. See you next.